Família de Caná. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Família de Caná. Sejam bem-vindos ao programa Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga da Gospel Mira. Terça-feira linda, maravilhosa e abençoada, acompanhada desse clima de chuva. O calor estava demais, não é mesmo? Deus ouviu nossas orações por intercessão de Maria. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Boa tarde, família. Boa tarde, Suede. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Suede. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui novamente com o programa Família de Caná. Sejam todos bem-vindos. Estamos no mês de novembro e no próximo final de semana vai acontecer o encontro de adolescentes entre 12 e 14 anos. Então hoje o nosso assunto, até mesmo para despertar aí, é sobre os filhos, ou melhor, sobre a educação dos filhos. Mediante a tantas mudanças, né, como hoje em dia, como que foi ou como está sendo a criação dos seus filhos? Tem um filho mais rebelde? Seu filho fala constantemente que não se sente livre? Os comentários dentro de casa? Ou você, filho, se sente muito vigiado ou muito protegido? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E você pode participar do programa de hoje pelo chat na página da gospelmira.com.br. Mandar seus comentários, fazer perguntas, até mesmo os pedidos de oração. Agora são 12h16, está no ar o programa Família de Caná, dessa terça-feira, 17 de novembro de 2015. Como falou Samuel, né? A gente vai estar falando. Hoje os convidados hoje somos nós mesmos. Não tem nenhum convidado especial. Mas nós vamos estar falando aqui das nossas experiências, né? De pais, o Samuel como filho. Então, eu sou casado já há 35 anos, né? Com a Tereza. Nós temos um casal de filhos. E já estão adultos, né, no caso. Então, a gente vai falar sobre o que passou, né? Na vida do nosso casamento, da criação deles. E você, Samuel, pode falar aí. Pois bem, eu sou filho, já tenho 29 anos que eu sou filho, com muita satisfação, né? Tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, eu sou do meio, então também tenho muito para contar aí. Você, Vicente? Muito bem, eu sou Vicente, né? Tenho 3 filhos, né? 2 meus mesmo e a Fabiana, que é uma filha emprestada, né? Que também já são todos adultos, né? Meus filhos estão já com as suas vidas a caminho, né? A gente já tá sozinho dentro de casa, eu e Rita lá, um olhando pra cara do outro, né? Tentando ser feliz junto. Até né? Uma das questões que nós vamos falar hoje, do sentimento dos filhos quando saem. Vamos aguardar então. Síndrome do ninho vazio. Ninho vazio. Mas a primeira pergunta que vai, eu tenho o prazer de fazer para vocês dois, começando aí pelo Vicente. Como que você se sente como pai? Olha, primeiramente, eu entendi muito meu pai quando eu me tornei pai, né? Meu pai tem 15 filhos, nós somos 15 irmãos, nós somos 11 11 rapazes e 4 moças, né? E meu pai era professor, então por aí você já viu a dificuldade que a gente viveu, né? O salário de professor hoje é bom demais, né? Não? Mas a gente viveu com muita dificuldade. Mas meu pai tinha conosco assim uma energia, uma severidade muito carinhosa, que nos tornou todos nós pessoas de bem, né? Pessoas corretas que estão aí caminhando e lutando pela vida. E eu miro muito no meu pai quando eu me tornei pai, né? Eu tenho 2 filhos meus, a Marina e o Guilherme, e a Fabiana, que chegou para viver conosco há uns 15 anos atrás, né? É uma satisfação muito grande, a gente se sente cooperador de Deus na criação de filhos, né?
você gerar filhos não é só importante você gerar fisicamente, mas é você fazer um outro ser, uma outra pessoa humana, com valores, com ideais, né? E trilhar e vencer a vida. Então a gente eu me sinto como se fosse um co-criador junto com Deus, né? Ou seja, quando eu vejo o meu filho hoje casado lá com a mulher dele, a minha filha lá na vida dela também, eu me sinto como o Miguel Ângelo que bateu no pé da estátua e falou assim, fala, né? É essa sensação que eu tenho como pai, né? E você, Sérgio? É uma sensação muito boa. Eu desde jovem, né, ainda solteiro, ficava pensando, né, quando eu me casar, eu tinha muita vontade de ter filhos, né? Você tem vontade de saber, né, como vai ser o físico, a aparência e também o que a gente vai conseguir, né, com a ajuda de Deus, fazer daquela pessoa, daquele ser humano, né? E graças a Deus, eu e Tereza fomos muito abençoados, porque nós temos um casal de filhos, Davi e Isabel, muito responsáveis, amorosos, pessoas de bem mesmo. Então ser pai é uma aventura muito difícil, né? É cheia de problemas, vira e mexe, surgem dificuldades. Mas é uma das coisas mais significantes, satisfatórias que acho que um ser humano pode ter, é ser pai. Com certeza. Né? Pai e mãe, né? Lógico. E Deus tem muito a dizer pra gente, né? Como podemos ser bem-sucedidos na criação dos nossos filhos. E eu acho que o principal é começar a trilhar desde cedo o caminho, né, da palavra de Deus, né? Tá orientando, mostrando que o nosso ser superior, né, quem é ele para poder estar guiando nossos caminhos. Com certeza. Eu lembro, completando o Suede aqui, eu lembro a primeira vez quando a minha esposa me falou que estava grávida de Marina. Marina é minha filha mais velha. Eu lembro que ela estava saindo para a praia, né, e antes da viagem, ela me mostrou o resultado do exame lá na saída do especial para a praia. E eu ia ficar, ela ia viajar e eu ia ficar. Mas eu fui para casa tremendo. E a preocupação era justamente essa. Meu Deus do céu, eu vou ter um ser na minha mão, né, que vai trilhar os meus caminhos, né, vai me ter como exemplo. E o que eu vou conseguir fazer, né? Mas graças a Deus, toda a vida eu fui um homem de fé, né? Sempre acreditei em Deus. E acredito até hoje que Deus não nos conduz aonde a graça dele não nos protege, né? Se a gente crê em Deus, Deus não nos conduz. E graças a Deus, nós trilhamos a nossa vida, nossos filhos estão criados. Graças a Deus, nós temos muito orgulho, né, de que todas as pessoas que conhecem nossos filhos gostam deles e gostam da nossa família. Samuel, e você como filho, né? Ainda não pai, mas um filho. Como que eu me sinto, né? Uhum. Eu até estava comentando ali ainda há pouco que para quem, por exemplo, meu pai, ele não teve pai, né? Ele teve pai, mas perdeu muito cedo. Então ele não se lembra da figura do pai. Então ele foi criado por padrasto. E então esse sentimento, o carinho é um pouco diferente, mas mesmo assim, graças a Deus, ele teve uma capacidade enorme de educar todos os 6 filhos. Nós somos 3 lá em casa, mas ao total são 6 filhos. E com muito bom senso. E eu vejo que uma parte que muito contribuiu é a caminhada de toda a família desde cedo, né, na igreja. Uhum. Isso favorece, não é o segredo da questão, mas isso favorece o ensinamento, a obediência, né, a caminhada ali como um ser útil mesmo na comunidade, como um voluntário. E também como pai dentro de casa, cumprindo ali com as tarefas do lar. Então, assim, isso tudo está me tornando uma pessoa que, acredito eu, ser um bom pai no futuro. Porque a melhor coisa que nós temos como filho, eu tenho isso toda a vida, é que com o aprendizado que eu vejo, né, as dificuldades que eu vejo meu pai passar, que passou também como pai, como esposo, as dificuldades que eu poderei ter. Então, assim, eu já vi como ele fez. Eu vi o que deu mais certo, o que deu menos certo. Mas ele não errou. Uhum. Deu menos certo. Mas isso já me serve como base para que lá no meu futuro eu aplique todas as coisas boas. No seu caso, então, né, que serve para exemplo para muitas pessoas, né? Nós, como pais, né, a gente tem que estar muito antenado, muito observar bastante, né? Porque os nossos filhos,
eles se medem através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, né? Mira na gente, né? Eles ficam mirando. Então, o tempo inteiro, eles estão nos observando. E nós seremos exemplos. Né? Nós somos exemplos. Então, a criança vai querer ser, quando crescer, ou, né, na fase de crescimento também, sempre como o pai. Vai se espelhar no pai. Inconscientemente, mas é. Às vezes até fala, não, não gosto do jeito que meu pai não gosto do jeito que ele faz. Mas o inconsciente, aquela informação, desde criança, ela vem se formando pelo exemplo. E é importante também saber que educar filho não existe receita. Não tem receita igual bolo, não existe receita pronta. O caminho se faz ao caminhar, né? Não tem uma receita pronta. Seria tão bom se filho fosse programado igual o computador, ia ser programável. Mas não é assim. Às vezes o filho vai crescendo e ele vai criando a sua própria personalidade, né? E às vezes você espera uma resposta dele que ela não vem, ela vem completamente diferente do que você esperou, né? Então às vezes isso pega a gente como pai de surpresa, né? A gente espera uma coisa, o filho dá outro tipo de resposta. Mas é importante que a gente atue sempre na educação, no direcionamento da vida desse filho, né? A gente tem vários, eu tenho até um exemplo que eu contar. Meu filho, a gente jogava bola, ele jogava bola numa escolinha. Aí um dia, o vizinho lá da escolinha reclamou lá na escolinha que os meninos tinham roubado uma laranja lá no sacolão dele. Aí o dono da escolinha me chamou e falou: Vicente, seu menino roubou laranja lá. Eu falei: uai, que troço esquisito, né? Eu não ensinei ele isso. Aí chamei ele pra conversar, sabe? Aí eu falei: Guilherme, você tirou a laranja lá no sacolão? Ah, pai, os meninos tiraram. Eu falei: não quero saber os meninos, quero saber você. Você tirou a laranja lá? Aí ele falou assim: tirei. Aí eu peguei uma laranja, pus na mão dele, levei lá de volta lá no sacolão. Parei o carro na porta e falei: Guilherme, eu quero que você leve essa laranja lá e entrega pra dona do caixa lá e fala com ela que você tirou, né? E fiquei no carro e falou: se você não fizer isso, nós vamos conversar diferente. Aí fiquei olhando. Eu nunca vi o menino ter tanta vergonha na vida dele, e eu também, que meu coração ficou apertadinho. Mas ele foi assim, eu fazia assim: vai lá, né? Ele foi lá, entregou, tal, com muita dificuldade, e voltou chorando, sabe? Voltou chorando. Aí eu cheguei em casa com ele, sentei com ele e falei: filho, aqui em casa não falta nada. A gente vive com dificuldade, mas aqui em casa não falta nada. Você não precisa de tirar nada dos outros, né? Bastava, eu tenho certeza que se você pedisse a moça lá, ela te dava uma laranja, né? Então assim, eu intervi em um momento para poder moldar o caráter dele. Né? Eu tenho certeza que eu fiz ele passar uma vergonha muito grande, porque eu passei, né? Mas eu tenho certeza que ele nunca mais tirou nada de ninguém, que ele sempre vai ter aquela formação de caráter que a gente tem. Nas pequenas atitudes mesmo, né? Se você vê, às vezes, uma criança, você leva a poder visitar um parente, um amigo, de repente já volta para casa com um carrinho lá, fala: onde você conseguiu? É uma coisa, às vezes, insignificante, né? Não tem problema nenhum. Mas aquele comportamento dele tem que ser corrigido ali imediatamente, porque com certeza, no futuro as proporções podem, né, estar mudando. Com certeza. É tão pequeno, que eu me lembro que meu pai olhava. Esse lápis, essa tesoura, essa cola não é sua. E lá no futuro, né, depois de muitos anos, que a gente vai ver realmente que isso contribuiu. Eu acho que todo pai, principalmente pessoal de caminhada, que está aí nos ouvindo na rádio, né, pessoas devotas, gostariam de ter um filho como Jesus, né? Ah, o menino desapareceu, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Volta procurando a viagem. Quando encontra, estava cuidando das coisas do meu pai? Acho que todo pai gostaria de ter um filho que, quando se perdesse, encontrasse dentro da igreja, né? Mas a gente sabe que passa uma fase que, às vezes, a criança tem a parte da rebeldia, ela quer se mostrar, ela quer ter uma certa autoridade. Então, a rebeldia, ela é um fator muito preocupante para os pais. Vocês não tiveram filhos rebeldes, tiveram? Graças a Deus, felizmente não. Graças a Deus. Mas a gente sabe que isso é com comum. experiência para falar não temos, né? De vivida. Mas a gente já viu alguns familiares que têm alguns filhos, sobrinhos ou primas que têm rebeldia, né? Isso vem, às vezes, na própria formação do filho. Enfim, não tem o porquê de entender o porquê o filho é rebelde, o que está se acontecendo. E sim saber lidar com a situação, que é o mais difícil. Às vezes a gritaria só atrapalha. Às vezes o pai, né, na forma de tentar impor poder, levanta a mão e exalta. E isso faz com que responda, eu já vi isso nítido em casa de outros familiares, ele responde assim:
É isso que eu queria irritar. Eu É. queria provocar. Mas o filho, quando ele apanha, ele aprende a bater. Também tem Não é isso. verdade? É um assunto muito É. delicado, mas Eu acho que a gente é precisa... o exemplo. Com certeza. Pra né? me pôr autoridade, eu preciso de bater? E aí? Com certeza. Quando ele apanha, ele aprende a bater. E quando ele vai crescendo, ele vai vendo que ele tem que se impor pela força, né? Né? E isso é muito sério. Acho que as famílias precisam... Eu fiz uma experiência quando os meus meninos eram mais novos lá em casa. Lá em casa a gente colocou uma caixinha em cima da televisão. Essa caixinha era tipo um cofre, tinha né? E tudo que acontecia entre a gente, às vezes, por exemplo, eu xingava, num momento de raiva, ela xingava a mãe deles. Né? Aí os meninos escreviam no papel, papai xingou mamãe dia tal. E punha lá na caixinha. E uma vez por semana a gente abria essa caixinha para conversar, né? Sentava nós 4 para conversar sobre o que estava escrito na caixinha, né? Era a oportunidade dos meninos falarem, né? E era a oportunidade da gente também se externar algum sentimento. Ou até né? mesmo reconhecer a falha. Isso, Um e eles exercício puxavam pra a orelha família. da gente, né? Várias vezes puxou a orelha Um da gente. exercício pra família toda. Nunca vi isso, Vicente. É. Eu adorei o exemplo. Mas são experiências que nasceu. Quem levou essa experiência para casa foi até a própria minha filha que trouxe para dentro de casa. Não foi nem eu que criei isso, não. Ela que levou para dentro de casa e a gente achou interessante, né? Ela participou do encontro e levou isso para casa. E a gente achou interessante e foi assim um período muito proveitoso e muito educativo para nossa família. Deu? É nesse momento aí do diálogo familiar, né? Que o corre-corre de hoje em dia não tá dando chance nem para pai nem para mãe, né? Com Criança certeza. o dia inteiro na escola, né? Só encontram à noite, é todo mundo cansado quando chega do trabalho, da escola. Mas é necessário criar esse espaço, né? Esse espaço aí de conversa, um bate-papo, como é que foi seu dia, como é que foi isso na escola, né? Conversar sobre futebol, né? Conversas assim informais também, para treinar o diálogo, né? Para poder haver aquela harmonização familiar, né? Com certeza. É através disso aí que vai se criando a confiança, a liberdade, né? Até dos pais virem a conseguir informações, né? Com quem seus filhos estão andando, qual é o nível de convivência, né? Para no futuro não ter... Isso é uma coisa muito importante, o pai saber com quem que o seu filho está andando. Isso, eu tenho um orgulho muito grande disso. Às vezes eu levava os meninos para a escolinha lá, eu levava para a escola também, meu carro era tipo um escolar, e eu vi várias vezes os meninos comentando com o meu filho, pô, seu pai é legal, tal, não sei o quê, entendeu? Então às vezes é importante você ser amigo dos amigos do seu filho. Tem amigo de meu filho desde lá do primeiro ano primário, que é meu amigo, eu chamo ele de filho Pedrão. Um abraço pro Pedrão aí, né? O Pedrão é desde quando era criança, né? Eu tenho ele como filho mesmo, como um amigo da nossa família. Essa felicidade também eu tenho. Foi criado. Então, você sabendo com quem que seu filho está andando, você com certeza, principalmente hoje em dia, você previne muitos problemas. Com certeza. E o lar também, né? Onde o marido e a esposa se respeitam, né? É um outro ponto fundamental, né? Com certeza. Onde existe o respeito entre o casal, né? Aí vai ficando tudo mais fácil, né? Porque a gente tem que reconhecer o nosso papel de pais, né? Então, Deus nos deu essa incumbência, né? Então nós temos que saber como agir, né? Quem somos nós para poder estar fazendo com nossos filhos, né? Vejam a experiência da vida aí com bons frutos. Né? Com certeza. O bate-papo tá muito bom, tá acrescentando bastante aqui. Porém, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Vamos escutar uma bela música chamada Sagrada Família. Essa música ela tem uma letra muito boa. Utilize desse momento para que você faça uma oração para sua família também. Vamos ouvir, voltamos em instantes. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Família de Caná. Continue conosco. Deus tem muitas bênçãos para todos vocês. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.
E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Vê na força do amor que tudo pode mudar. Pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. É na força do amor que tudo pode mudar. Pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Maravilhosa letra e o principal ensinamento: amar a família até o fim, independente da dificuldade, independente da diferença, pai, filho, independente da diferença, a mãe é de um jeito, o pai é de outro. Ame sua família acima de tudo, seus filhos também, independente da dificuldade, independente dele afastar. Ame a sua família acima de tudo. Vamos agora aos nossos informativos. Família de Caná tem a missão de fazer famílias felizes. Acolhemos as famílias que estão destruídas e prejudicadas quando um dos seus membros é dependente de drogas.
Na família de Caná, a recuperação de dependentes químicos acontece mediante processo terapêutico em nossas comunidades, em regime de internação, com apoio e atenção de profissionais especializados. Todo o processo se inicia nas reuniões para os que desejam se tratar e também os familiares, né? Essas reuniões acontecem todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 19h30, na sede da família de Caná, a rua Henrique Gorsex, número 80, no Padre Eustáquio. Essa família muitas vezes encontra-se sem recursos financeiros para arcar com o tratamento. Mas nós não podemos fechar os olhos nem ignorar essa triste realidade das famílias e deixar de prestar esse serviço. Precisamos então da ajuda de toda a sociedade, e essa ajuda pode vir de várias maneiras. Uma delas é a recém-criada doação premiada, né? A Corrente do Bem. Você pode salvar vidas participando da campanha Corrente do Bem. Você terá uma chance de ganhar um carro 0 km, uma moto também 0 km, uma TV de 50 polegadas, um notebook ou uma bicicleta. Em cada cupom você tem 4 chances de ganhar. Isso mesmo, são 4 chances de ganhar por cupom. Ao adquirir mais cupom, você aumenta as suas chances e ainda ajuda a família de Caná a salvar vidas. E com esse valor que será arrecadado, permitirá à família de Caná acolher 30 dependentes químicos que não têm recursos financeiros para custear o seu tratamento, que é por 9 meses. Colabore doando. Entre em contato conosco pelo telefone 3462-9221 ou através do Facebook Família de Caná, que nós faremos com que os cupons de sua doação cheguem até você. Salve você também uma vida, faça sua doação e boa sorte. Relembrando nossa agenda no próximo final de semana, 21 e 22. Atenção, pais, mães, tios, inscreva seu filho que esteja entre a faixa de 12 e 14 anos para participar. Ainda dá tempo e precisamos também da sua confirmação para que esse encontro aconteça. Repetindo, 12, 13 e 14 anos. O retiro vai ser este fim de semana, sábado e domingo. Pode entrar em contato por telefone e anote também as outras formas que você pode fazer para se inscrever ou inscrever algum familiar. Esse encontro é bom a gente frisar que é para meninos e meninas, né? Meninos e meninas, verdade. As inscrições podem ser feitas pelo site, né, familiadecaná.com.br. Você vai até lá na tela, vai em contato, depois inscrição online, aí você seleciona o encontro que deseja, no caso, né, encontro de pré-adolescentes. Isso. E a equipe da família de Caná vai entrar em contato para confirmar, né, a sua presença para participar desse encontro. E se você não tem aí um acesso à internet, coisa que é muito difícil hoje em dia, né, mas pode acontecer, ou deseja ter mais informações, entre em contato conosco pelo telefone 3462-9221, de 9 ao meio-dia e de 14 às 18 horas. Vamos aproveitar o momento aí para mandar os nossos recados, ler os pedidos de oração também. Eu começo aí por um familiar, Neemias da Silva Souza, está neste momento no bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia torácica. Ele é familiar, como dito, então eu mando um abraço aí para Ana Maria, a mãe dele, para o irmão Filemon e para todos os familiares que estão aí em corrente de oração para que tudo ocorra muito bem durante esse processo aí. A Aline do Bom Conselho, recentemente namorando em Nova Lima, ela agradece pelo casamento, ela foi membro do PRODES também, né? Ela agradece aí pelo casamento, pede bênçãos para toda a família e pede um milagre, né? Uma ajuda, uma intervenção de Deus na parte financeira de toda a família dela, que tem uma empresa, que administra, para que Deus possa aí abrir portas, abrir alternativas para que a família de fato encontre soluções para as dificuldades recentes. Eu queria mandar um abraço aqui à minha aluna, a Simone. Ela teve um tio assassinado essa semana, né? Encontraram o corpo dele ontem à tarde. Então mandar para ela um abraço de força, que Jesus possa estar ao teu lado, te dando força, Simone. Queria mandar um abraço também para a Bárbara, minha sobrinha, que fez aniversário ontem. E também aos casais que participaram do último encontro de casais de revisão matrimonial e ontem receberam a indicação para os grupos de pós-encontro, né? Queria dizer a cada um, não deixem de participar dos grupos de pós-encontro.
Vá participando. Se você não gostou da primeira reunião, vai na segunda, vai na terceira e vai até você aprender a gostar. É assim que a gente persevera. Eu estou fazendo isso tem 20 anos, viu? Isso. Então, né? Com essa indicação dos casais, né, para os grupos, o nosso grupo ao qual eu e Tereza participamos, o Harmonia 2012, hoje está em festa. Nós vamos receber o casal Franklin e Priscila. Vocês sejam muito bem-vindos, viu? Perseverem. Nós estaremos hoje às 20 horas na casa do Adriano e da Cíntia, aguardando por vocês. Vai ser um prazer muito grande para nós. Vou colocar em destaque agora também, aniversariantes. A minha mãe, ela vai fazer aniversário amanhã, dia 18 de novembro. Ela também é do mês de novembro. Dona Tereza? Dona Neuza. Neuza. Feliz aniversário aí, minha mãe, desde já. Que Deus abençoe. Continue te dando forças. Essa eu vou falar, essa é prova viva mesmo que Deus existe. Supera todas as dores e tá sempre disponível pra família. Mãezona mesmo. Um abraço aí, feliz aniversário. Felicidade, Dona Neuza. Muito bem. Terminaram as falas aí. Terminadas as anotações. Nós estamos aqui. É uma pena, né? Já tá no finalzinho, né? Quando a gente assusta, já passou o tempo, acabou, né? É isso. Gente. Mas é isso aí. A gente espera que com a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, né, tenha servido de alguma ajuda, né, para algum pai, também para algum filho que possa ter nos ouvido aí. Deus, né, Jesus abençoe o coração de todos, né, para que possam ter sempre uma família exemplo, uma família de vitórias, de muitas graças. Isso. É importante destacar que a família é sempre importante, né? É um projeto de Deus. Né? Não existe nenhum grande homem que não teve uma família por trás. Não existe nenhum grande homem que não teve uma família boa por trás. Né? E é um tema, né? Criação de filhos e família, assim, inesgotável, né? Dá pra falar. Talvez a gente volte a falar desse tema aí em um outro momento. Um tema muito bom é o tal do filho pródigo, né? Acho que várias famílias passam por isso. Aquele filho que se ausenta. Nós vamos abordar isso num próximo momento, se Deus quiser. Como fechamento, a gente deixa a reflexão de que os pais, você, pai e mãe, preocupe sempre com a imagem de você fazer o estudo bíblico dentro de casa também, né? Na presença do filho, convide ele também para fazer as reflexões bíblicas e que ele veja que a forma com que você os educa é inspirada por Deus. E isso faz com que o clima dentro de casa melhore muito, tá? E que você, pai, mãe, filho também, não tenha vergonha, converse sobre todos os assuntos, né, Vicente? Com certeza. Futebol é muito bom, eu vejo muitos pais conversando sobre futebol. Sobre a escolha de um curso que vai fazer na faculdade, sobre uma profissão que ele quer seguir. O diálogo, ele é o segredo de tudo neste mundo. Esse eu falo que é o segredo. É difícil? É difícil. Mas é ele quem resolve muitas das coisas, conversando. Em Provérbios 22, então, só para fechar, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Então, com as graças de Deus, estamos finalizando mais um programa Família de Caná. Lembramos que pelas ondas da Rádio Gospel Mira, vamos ao ar todas as terças-feiras ao 12h15. Contamos sempre com a sua audiência e participação. Os trabalhos técnicos foram realizados hoje pela Ana. Muito obrigado, Ana. Com a apresentação de Samuel Rodrigues. O Vicente de Paula. E Suede Chamoni. Obrigado, ouvinte, pela companhia e participação. Obrigado a todos pela presença. Uma boa semana. Até terça-feira que vem. Boa tarde, saúde e paz. Saúde e paz. A todos. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Perdoai, Senhor, e salvai o vosso povo. Fazei-nos todos sóbrios e puros, honestos e verdadeiros. Assim seja. Família de Caná. Obrigado por ter nos acompanhado neste programa. Que todos vocês tenham saúde, paz, fé, esperança e alegria de viver. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vocês e suas famílias e permaneça para sempre.